senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre o infante Dom Henrique. Vem uma grande estátua dele, que está aqui atrás de mim, e ele está rodeado pelos grandes navegadores que tornaram possíveis as chamadas navegações henriquinas. Aqui à volta, a toda a volta, a começar por aqui, este primeiro é o Gilianes, como não podia deixar de ser. Gilianes é o homem que consegue romper a barreira do Cabo do Bujador, que nunca humano algum tinha ultrapassado. Depois está o Diogo Cão, o Diogo Gomes, o Gonçalves Zarco, o genial colonizador da Ilha da Madeira, o Nuno Tristão, o Pedro de Sintra e, finalmente, aqui, o João de Santarém. As estátuas são umas de Álvaro de Doré, de 1948, e outras de Canto da Maia, também de 1948. Todas elas têm esse espírito comemorativo, solene, grandioso, que tinha a escultura histórica por essa altura de 48. Era uma escultura que se destinava a glorificar a época dos descobrimentos. Vim hoje aqui porque realmente o infante Dom Henrique é uma figura extremamente interessante e hoje polémica. Hoje há quem diga que não foi o infante que fez os descobrimentos, foi Dom Pedro ou foi Dom Duarte. Ora bem, vamos lá ver como as coisas são. O infante Dom Henrique é o quinto filho de Dom João I e da rainha Dona Filipa de Lencastre, que era filha do Duque de Lencastre e era irmã do rei da Inglaterra. É claro, eu digo quinto porque estou a contar o primogênito Dom Afonso, que morreu novinho. Se não o contarmos, temos 4. Mas é mesmo assim espantoso como todos esses infantes, todos eles, serão personalidades excepcionais. Faz parte da ínclita geração de altos infantes, como apelidou Camões. E isso é curioso, como é que uma série de irmãos, Dom Duarte, o Dom Pedro das 7 Partidas, o Dom Henrique dos Descobrimentos, Dom Fernando Infante Santo, o Dom João Mestre Santiago, todos eles, e sobretudo a irmã Dona Isabel, Duquesa da Borgonha e Condessa da Flandres, e uma das principais figuras femininas do seu tempo, todos estes irmãos, por acaso, são notáveis. Bom, a explicação só se pode procurar numa coisa, na família. É que realmente todos eles eram misto, português e inglês. E essa mistura de sangues geralmente dá personalidades de grande valor. O infante Dom Henrique, desde cedo, mostrou tendência para as coisas do mar. Só assim é que se compreende que lhe tenha sido dado a berlenga. Imaginem, a berlenga e uma ia lá perto, o baleal. Deram-lhe a berlenga e o baleal. E quando, em 1415, se organizou a grande expedição portuguesa para a conquista de Ceuta, ele foi encarregado de reunir todos os meios navais ao norte do país, e fez isso no Porto, para a expedição.
Porquê é que o mandaram ao Porto? Bom, há quem diga é porque ele era do Porto. Esse é outro problema. Nós não sabemos ao certo onde nasceu o infante Dom Henrique. Sabemos com certeza, porque há documentos. Há documentos. Onde foi batizado. Foi batizado na Catedral do Porto. Bom, as pessoas raciocinam com facilidade. Se foi batizado na sede do Porto, é porque terá nascido no Porto. Eu acho que não é assim tão simples. Era rigorosamente proibido aos fidalgos e aos reis, a todos os grandes, rigorosamente proibido instalarem-se dentro da cidade do Porto. É claro que as crónicas dizem o Porto, e que foi batizado na sede, não há dúvida, portanto não seria longe. Bom, eu julgo que seria no mosteiro de Lessa do Balio, que é no Porto, e que é um mosteiro de hospitalários, já então com grande aparato, com grandes comodidades, um lugar próprio para que o rei, a rainha, a corte se instalassem sem ofenderem a regra de que os grandes não podiam entrar no Porto. E, portanto, com toda a probabilidade, até porque outros atos reais, como, por exemplo, o casamento do rei Dom Fernando, poucos anos antes, tinham tido lugar no mosteiro de Lessa do Balio. Portanto, é uma probabilidade, enfim, mas muito, muito, muito próxima da certeza. Não sabemos nada dos primeiros anos de Dom Henrique, certamente recebeu a educação dos príncipes, foi caçador, foi cavaleiro, recebeu a educação militar, recebeu a educação literária, ele escrevia, lia, certamente a primeira ação que o vemos ter é essa organização da expedição militar do Porto para a ida a Ceuta e depois o papel dele na própria conquista de Ceuta. Esse papel é muito, muito, muito ampliado, muito exagerado na crónica da Guiné do Zurara. Segundo Zurara, é ele quem faz tudo, o que não pode ser, porque há outros infantes, porque e o próprio Dom Duarte, e o Nuno Álvares Pereira, portanto, ele teve uma parte no ataque. Essa parte, sabe-se, que em todo caso foi, mal tocaram em terra, ele rompeu pelas portas dentro, à frente dos seus homens, que eram milhares de homens ávidos de saco e de sangue, e correu pelas ruas, matou tudo quanto mexia, as mercadorias que estavam à porta dos estabelecimentos, à espedarada, puseram tudo no chão, derreteram realmente os vinhos, os azeites, os melos, tudo, destruíram tudo, fizeram centenas ou milhares de mortos e não tiveram vítimas. Não tiveram vítimas por uma razão, é que Ceuta era uma cidade aberta, quer dizer, era uma cidade comercial, aberta à navegação de todos os países amigos que ali se iam abastecer dos produtos africanos em grande quantidade e, portanto, não tinha defesa organizada. Quando os portugueses chegaram à praia e tentaram desembarcar, a única pessoa que se opôs foi um gigantesco negro que à pedrada, era a arma que tinha, era pedras, à pedrada tentou evitar que os portugueses desembarcassem, até que finalmente o mataram a ele. Mas houve nessa conquista de Ceuta esse equívoco trágico. Os portugueses iam preparados para uma gigantesca batalha e levavam milhares de homens armados até aos dentes, e o inimigo que os esperava era o inimigo pacífico, com as lojas abertas para fazer o seu negócio. Bom, é mesmo em Ceuta que o rei Dom João I armou os filhos cavaleiros, o Dom Duarte, o Dom Pedro e o Dom Henrique, foram armados cavaleiros em Ceuta, na mesquita, que foi ali transformada
em igreja cristã, e que ainda hoje é sede celta, deu-lhes títulos de condes, foram os meus condes feitos pelo rei. O infante Dom Henrique foi feito conde de Viseu e senhor da Covilhã. Usou sempre esse título, conde de Viseu e senhor da Covilhã. Enfim, falar nisto no Museu da Marinha, em Lisboa, em Belém, mas podia ter ido à Sociedade de Geografia, ou podia ter ido ao Porto, ou podia ter ido a Sagres. Enfim, em tantos pontos está ligado o infante Dom Henrique à epopeia dos descobrimentos. Aqui há coisas curiosas. Atrás de mim, reparem, vê-se uma escola. Está o infante a presidir. Ao lado está um mestre de fazer cartas de marear. Aqui a este lado são dois rapazes a estudar, dali há outros a fazer mapas. Enfim, é uma escola. Esta é a escola de Sagres. É claro que é uma escola que nunca existiu. O infante Dom Henrique não tinha escolas. A escola do infante Dom Henrique era o trabalho dos seus homens dentro dos navios. Todos os anos ele armava um navio, fazia um contrato com o piloto, com o dono, com o armador, e tinha que andar uns certos quilómetros mais da descoberta do litoral africano. Foi assim que, pouco a pouco, os seus navios chegaram até perto do Golfo da Guiné. Foi assim que os seus navios descobriram as ilhas dos Açores. Foi assim que os seus capitães povoaram o Funchal. É assim que a civilização europeia sai fora da Europa. Este quadro faz parte da lenda da Escola de Sagres. A lenda nasceu assim. Há realmente um contrato em que o infante contrata para o seu serviço um mestre de fazer cartas de marear. Ora, se ele era mestre, tinha discípulos. Tinha discípulos, havia aulas. Havia aulas, era uma escola. Era uma escola, temos a Escola de Sagres. Vejam como uma simples palavra pode originar um erro tão grave. Desde a conquista celta, foi o infante o encarregado de zelar pela defesa. O que não admira, ele era desde 1420 o administrador da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo substituiu em Portugal os Templários, que era a ordem encarregada de lutar contra os inimigos da fé cristã, contra os mouros. Portanto, os Templários tinham por papel combater os mouros. A Guerra dos Mouros acabou em terra, claro, com a conquista do Algarve, mas continuou no mar. Os mouros não desistiram. Todos os anos caíam sobre as praias portuguesas, saltavam as vilas, roubavam os sinos das igrejas, enfim, e era necessário dar-lhes uma guerra permanente. Por isso, a Ordem de Cristo
especializou-se em operações de guerra naval, em operações de anticorso. E é por isso que os navios dos descobrimentos trazem geralmente pintada nas velas a cruz de Cristo, a cruz, sinal de que pertenciam à Ordem de Cristo. E como o administrador da Ordem de Cristo era o Infante Henrique, era ele quem mandava essas operações. Há aqui um ponto extremamente importante. Era ele quem mandava, portanto, essas operações. Só que os navios da Ordem de Cristo saíam para o mar, chegavam ali ao Algarve, infletiam para a terra, metiam pelo Estreito de Gibraltar e iam para o Mediterrâneo fazer corso. Eram corsários. É claro, a gente pode, adoçar a expressão dizendo que faziam contracorso, eram contracorsários. Eles lutavam contra os mouros para que os mouros não nos atacassem a nós. Sabe-se mesmo que faziam ataques em forma. Por exemplo, o Gonçalo Velho fez um ataque a Gibraltar, onde ia morrendo, porque partiram-lhe a cabeça à pedrada. Ora bem, o Infante Dom Henrique deu ordem: não quero que entrem no Mediterrâneo. O vosso papel não é de corsários, é de descobridores. Portanto, não entrem no Mediterrâneo e passem para o longo da costa, sempre para sul. O Zurara diz até que ele deu esta ordem 15 vezes, sem ser obedecido. Bom, este número 15 tem uma explicação. É que, realmente, ele foi mestre da Ordem, administrador da Ordem, em 1420 e só em 1434, portanto 15 anos depois, é que o Gilianos ultrapassou o Cabo do Bujador. O Zurara tenta explicar este intervalo de 15 anos dizendo que eles desobedeciam. É uma habilidade de Zurara. É evidente que o Infante deu ordem e eles passaram a navegar além do Bujador todos os anos, um certo número de milhas, até que chegaram às alturas de São Tomé. Um episódio decisivo da vida do Infante é a tentativa de conquista de Tanger. Passava-se isto: o rei Dom João I, depois de conquistar Ceuta, teve sempre a esperança de conquistar mais cidades do norte da África, mas nunca pôde levar o seu projeto avante. E quando morreu, à hora da morte, disse aos filhos já as últimas palavras que pôde articular: vão à África, conquistem Tanger e Argila. Dom Duarte, que tinha um grande culto pela vontade do pai, organizou a expedição, incumbiu do comando dela os irmãos, Dom Henrique e Dom Fernando, e a expedição partiu em 1437. Mas talvez Dom Henrique não fosse um chefe militar. A verdade é que essa conquista dependia da surpresa, da rapidez. E ele, em vez disso, vai desembarcar a Ceuta, depois vai a pé através das montanhas do Atlas, são caminhos terríveis, podem crer, eu já os fiz. Atravessa aquilo com todo o seu armamento pesado, enfim, e com estes preparativos gasta mais de um mês. Quando chega lá, já lá estavam reunidos para receber milhares e milhares de guerreiros do Magrebe, marroquinos. Esses milhares estavam bem armados à espera dele. E ele, que ia preparado para cercar Tanger, viu-se cercado. Defendeu-se, fez um palanque de madeira, um palanque é uma armação, ainda aguentou cerca de um mês
mas não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, e estava a ver que os matavam todos ali. Então fez um acordo: vocês deixem-me regressar aos meus navios, e em troca eu dou-lhes a cidade de Ceuta. E que garantia é que nos deixa? A garantia é o meu irmão Fernando, filho do rei, que fica em vosso poder, como prova de que nós vamos cumprir a palavra dada. Bom, perante isto, eles lá permitiram o reembarque, mesmo assim com dificuldade. Na praia atacaram-nos e mataram. Isso foi uma sangueira, foi horrível. Enfim, mas o grosso do exército lá regressou a Portugal. E agora, entrega-se Ceuta para salvar a vida do príncipe ou não entrega? Há algum príncipe que valha uma cidade? Há alguma cidade que se deva dar em troca da vida de um príncipe? O país dividiu-se, houve cortes, o próprio infante Dom Henrique foi da opinião de que não se devia dar, e Dom Fernando morre em 6 anos depois, reduzido à condição de escravo, com as ofensas piores, os trabalhos mais repugnantes, morre de dor e de desgosto e de abandono. É claro que toda a gente culpou o infante. A partir de então, ele não aparece mais na corte, refugia-se no Algarve, em Sagres, na Vila do Infante, em Vila do Bispo, em Lagos, e é dali que ele dirige a tarefa das navegações. Quer dizer, evita a vida política, não se mete mais nas políticas de Lisboa, mas prossegue corajosamente a obra dos descobrimentos do litoral africano até ao fim da vida. Ele morreu em 1460, já os navios portugueses tinham atingido os mares de São Tomé e foi proclamado pela história o infante navegador, o infante de Sagres, o inventor das ilhas, nome que lhe deram, ainda ele era vivo. Depois da morte dele, há um pequeno intervalo, mas com Dom João II, o plano da África converte-se agora no plano da Índia, chegamos realmente à Índia por mar, e isso fez de Portugal, durante alguns anos do século XVI, uma das principais potências comerciais da Europa. É isso que nós devemos ao infante Dom Henrique.